Uma pauta que a gente vem, claro, repercutindo, uma grande novela aí que tem, enfim, impacto em diferentes dimensões aqui do debate público brasileiro, questão de liberdade de expressão, a representação legal, claro, e a definição se o X, ou o Twitter, ou o antigo Twitter, vai ou não, afinal de contas, voltar a operar aqui em Terra Brasília. Isso porque o bilionário Elon Musk mudou a postura dele e está preparando, pelo visto, adubando o terreno ali. Já vê a turma do Deixa Disso, está fazendo algumas concessões para pavimentar o retorno do X ao Brasil. E será que toda essa novela vai chegar ao fim, mano, em breve? Antes do final do segundo turno? Pois é, há controvérsias. Eu ouço ali, pessoal que acompanha bastidores do Supremo, imagino que o Bruno Pena seja um desses, de que o ministro Alexandre de Moraes tem pressa nenhuma nesse sentido. O que você acha? A bola está com o ministro, porque a rede social, a plataforma X, já cumpriu todas as obrigações legais, apresentou à Justiça todos os documentos, anunciou o banimento de contas, que havia solicitação judicial, enfim, cumpriu todos os requisitos. O Elon Musk, portanto, mudou de postura. Ele antes dizia que não cumpriria decisões que a plataforma julgava ilegais. Agora ele já cumpriu todas as determinações que foram solicitadas pela Justiça, sem qualquer juízo sobre a legalidade ou ilegalidade delas, e já tem também uma representação legal oficial novamente instalada no país. Portanto, a bola está com o Supremo Tribunal Federal. Precisamos que a liberdade de expressão dos usuários da plataforma seja devolvida e restaurada no país o quanto antes. Eu acho que todo mundo, vamos ser sinceros, todo mundo que utilizava o X está sedento para voltar a ter a sua plataforma preferida para poder xingar os outros. Mas também, claro, que tem uma plataforma importante para posicionamentos oficiais, muita gente ganhando dinheiro, influenciadores prejudicados nesse contexto todo. Mas é o que eu tenho ouvido, sinceramente, Bruno. Acho que bate com as suas apurações. Justamente lá existe um clima tipo daquele... Quando você acaba aquele relacionamento e volta com a ex. Não tem uma confiança total como vai ser o comportamento de Elon Musk. Se ele vai respeitar as regras, qual é o gesto que ele está fazendo, que de uma hora, do dia para a noite, ele enviou os documentos, enviou o representante, não se sabe como será. Se ele vai respeitar, qual é o movimento que Elon Musk está fazendo. E quando ele começa a mandar recados, a compartilhar recados da oposição nas redes sociais, isso assusta também os ministros. Eles ficam assustados porque existe um elo muito com a oposição. Então, não tem nenhuma rapidez. Os ministros não querem acelerar isso aí. Eles vão analisar, se for necessário, exigir outros documentos, mas isso não vai voltar tão rápido assim. A confiança está longe de ser reconquistada lá dentro do STF. Agora, Aninha, vamos combinar, tá? Que a gente vive num cenário que é absolutamente surreal, parece uma distopia, no momento em que muitos usuários, muitos brasileiros que não fazem ideia e não têm obrigação nenhuma de saber os contornos que essa situação, essa novela toda tem tomado nos últimos tempos, que ali do dia para a noite vai poder chegar ali uma intimação da Receita com uma cobrança pelo uso desavisado deles dessa plataforma ou de algum eventual uso de VPN. E isso, para mim, é absolutamente surreal. Ainda tem essa possibilidade, algumas novidades nesse sentido. Como é que você tem visto? André, só um comentário sobre o que o Bruno estava falando. Eu estava aqui pensando, eu acho que uma vez cumpridas as determinações que foram outrora dadas pelo STF, o papel deles nesse momento é trazer o X de volta para o Brasil, né? E não criar novos obstáculos. A gente já vive num momento de tanta incerteza, de tanta desconfiança, que eles também, e em especial por conta de como isso afeta a população, precisam dar esse voto. Óbvio, se descumprir mais alguma coisa depois, se tem algo por trás dessa mudança de postura, aí isso vai ser identificado e vai ser tratado como deve ser. Mas uma vez que tudo aquilo que foi determinado foi cumprido, eu não vejo como ficar nessa enrolação ou nessa desconfiança. Acho que ultrapassa um pouco o papel daquilo que tem que ser feito em prol da sociedade, que, como você bem disse, está sofrendo prejuízos financeiros pela falta da plataforma. E aí, agora, falando um pouco sobre o segundo aspecto, a gente precisa ter em mente aqui que se trata de algo que como que eu vou colocar? Que é realmente muito significativo para a sociedade, né? Tem uma importância social que a gente não pode mais tratar como se fosse uma simples empresa. E aí,
trazendo as pessoas para dentro de um processo do qual elas nunca fizeram parte. Eu, como advogada, acho isso algo totalmente fora de sentido. A não ser que fosse um ato ilícito, previsto em lei como tal, que é aquela coisa, né? Você tem que conhecer a lei, você tem a obrigação de conhecer a lei, me parece muito abusivo no sentido de dar consequências financeiras para as pessoas que muito provavelmente nunca abriram aquele processo e não têm nem ideia das determinações lá contidas. Como bem colocou a Aninha, né, Jess? Milhões de brasileiros talvez na iminência de serem multados por um processo, enfim, que eles não fazem parte, não foram notificados, não são obrigados a ter ciência, muito menos. E, enquanto isso, enfim, há uma impressão generalizada ali nos corredores do Supremo, quem acompanha, de que pelo menos o ministro Alexandre de Moraes deve esperar o fim do primeiro turno para poder, enfim, ceder. O que você acha? Eu acho que vai se concretizar, e aí eu acho que entra mais uma vez num tema que a gente tem falado bastante, que é a questão da insegurança jurídica, André. Porque no final das contas, o tempo de ação foi muito rápido, mas o tempo de resposta talvez demore. E qual que é a imagem que isso passa, não só no caso do X, mas no caso para outras empresas? Que quando pode, assim, ser num cenário favorável a eles, as decisões são lentas. Então, isso também contribui para a perspectiva internacional de insegurança jurídica no Brasil. Isso é um agravante. E quando o assunto é tanto a questão da multa sobre o usuário, como também a multa que foi imposta, jogada ali para a Starlink, nós temos mais esse agravante de insegurança jurídica. Então, vira uma novela mexicana que ninguém quer assistir. E no final do dia, estamos muito próximos do primeiro turno e talvez ele espere. Só que, independente disso, existe um custo até para os candidatos no primeiro turno. Então, a gente tem essa dificuldade. E agora a gente vai esperar. Ele não tem prazo. Se ele quiser só dar essa resposta daqui 6 meses, 7 meses, 1 ano, ele poderia. Claro que isso não deve acontecer, mas é grave que a gente não tenha no Brasil um aparato de tempo de resposta também nessas decisões judiciais. Ainda mais quando elas estão em cortes que são razoavelmente mais rápidas, como o Supremo. Meus amigos, muitos brasileiros sofrendo aí de X-tite aguda ou abstinência do uso do X, menos a galera do Blue Sky e do Threads, meu caro Bruno Ferreira. Essa galera não tá sentindo falta alguma. Enfim, te convence? Olha, esse ponto que a Jess trouxe é muito importante, porque a gente está falando de uma relação que é absolutamente assimétrica entre o Estado e o contribuinte. O cidadão ou a empresa que paga seus impostos e o Estado que deveria existir para garantir os direitos do cidadão e não para criar obrigações ao esmo. Ou seja, quando o cidadão tem algum tipo de necessidade de dar resposta para a justiça, ele tem prazo. Quando ele responde e a justiça que precisa responder, aí ela não tem prazo. Se isso fosse uma relação entre duas pessoas, a gente diria que é uma relação abusiva, onde só um precisa dar, é só vinde a mim o vosso reino, né? E nada de seja feito a sua vontade. Muito bem colocado. E só antes da gente seguir adiante, a gente já vai para Goiânia já, com uma história também que faz a gente se beliscar para ver se é a realidade na qual a gente vive. Mas, rapidamente, atualiza aqui pra gente, mano, a questão da Starlink, também a empresa de serviços espaciais, satélites do grupo do Elon Musk, e que, claro, o ministro Alexandre de Moraes, nessa represália abusiva dele, também botou outro CNPJ no meio, empresa essa que tinha nada a ver, empresa essa que também foi fundamental em prover, enfim, o sinal necessário para escolas, defensoria e forças de segurança aqui no Brasil, no auge ali da crise do Rio Grande do Sul, por exemplo, que o Bruno Pinheiro sabe bem como é que foi. E até em comunidades indígenas no meio da Amazônia, a internet chega graças à Starlink, que tem o uso de tecnologia de prestação de serviço de internet via satélite. E o fato é que, e aí a gente pode interpretar isso de várias formas, sim, mas a empresa de internet do Elon Musk está com uma promoção, anunciou uma promoção nas suas páginas e o kit para você fazer a instalação do Starlink, que é via satélite, que seria naturalmente R$ 2.400, está sendo vendido por R$ 1.000, ou seja, R$ 1.400 de desconto enquanto durar o estoque. É o anúncio da empresa.